Bom dia. Olá, gente. Tudo tranquilo e sereno? Certinho? Vamos lá para mais uma live da sexta-feira. E hoje nós vamos falar sobre dores nas costas, mais precisamente sobre hérnia discal. Então estamos esperando aqui a Janice chegar e eu já vou fixar aqui o título e vamos começar, que tem muita coisa para falar hoje. Vamos dar o ok. Ok. Já mandei aqui o pedido, já autorizei. Vamos lá. E já estamos aqui. Oi. Bom dia, pessoal. Buenas. Bom dia. Tá? Som tá bom? Tá ótimo. A minha imagem está um pouquinho opaca aqui, para Não, mas mim, tá pelo menos. Não sei. tranquilo, tá bom. Não, tá Tá bom? bom. É, tá bom. Ótimo. Eu já tinha colocado aqui o título aqui em cima, mas vou colocar aqui embaixo de novo, tá? Isso é para fixar para o pessoal. O que eu fiz para eliminar a minha hérnia discal? Tem que publicar. Publique e depois clica em cima e agora clica em cima e depois fixa. Marcar comentário. Ok. Tá aqui. Isso, aham. Pronto. Tá beleza? Muito bem, muito bem. Então é o seguinte, Maravilha. sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos à nossa live de terça, né? Já essa é acho que é a quarta, né? Acho que é a nossa quarta terça-feira seguida que a gente está fazendo essa live, né? Nós estamos já deixando como uma agenda, né? As terças-feiras, e agora vamos tentar também incluir uma outra live num outro dia de semana. Estamos aqui, que os horários não estão fáceis, mas nós vamos conseguir, de repente, colocar mais uma live aí para você, mais um conteúdo bacana aqui do nosso Portal Pegasus. E para quem não conhece, né, o nosso Portal Pegasus é o portal da saúde holística, onde nós trabalhamos focados em 4 pilares, que é o pilar do treino físico, o pilar do treino mental, o pilar das terapias complementares e da nutrição funcional. Ou seja, nós acreditamos que nesses 4 pilares, né, o conteúdo que nós geramos nesses 4 pilares, a pessoa consegue ter uma saúde maravilhosa de ferro, de aço, uma saúde forte, uma resistência, aumento da imunidade, enfim, uma melhora em vários parâmetros fisiológicos do organismo. É isso que nós acreditamos, até porque a gente já sabe que isso é possível, porque a gente faz isso já com muita gente, né? Há muito tempo que a gente vem treinando, assim, alguns alunos dando informações de treinamento nessa área de saúde. Então, nós resolvemos agora no Portal Pegasus unir tudo num só portal com todos esses conteúdos para você tirar um melhor proveito. É isso que a gente faz aqui no Portal Pegasus. Exato, e como colocamos aqui, né, o Portal Pegasus é o portal da saúde holística. Por que holística? Porque holística é o todo. Nós não podemos simplesmente separar as dores, os problemas, os desafios que nós sentimos fisicamente com a parte mental, a parte emocional e a parte espiritual também. Então, está tudo ligado. Nós somos um corpo holístico. E isso é preciso realmente ter essa consciência, porque não podemos simplesmente ir no médico para tratar uma dor no ombro, né? Nós precisamos saber o que está ocasionando essa dor. Porque os médicos dão os remédios, lógico, mas é preciso saber o que está acontecendo na vida da pessoa, né? As pessoas, quando vêm a mim no consultório, que hoje em dia está 100% virtual, ou nas mentorias que eu faço também, as pessoas perguntam, principalmente nas consultas, né? Em vez de eu perguntar
qual é a dor especificamente, eu pergunto como é que a pessoa tem passado, como é que está a vida, como é que estão os relacionamentos, porque tudo isso influencia. E aqui é o que nós, do Portal Pegasus, estamos oferecendo para vocês. Mas hoje nós temos essa live maravilhosa que o Luiz vai colocar a sua experiência de vida em relação a esse tema da hérnia discal, que realmente vem impactando a vida das pessoas, no sentido de que faz com que a pessoa até pare de trabalhar. Então, aqui o Luiz vai começar a colocar a sua experiência para que vocês possam ter essas informações. Então, Luiz, diga lá, como é que tudo começou? Como é que tudo começou? Bom, eu para quem ainda não me conhece, ou quem não sabe assim do meu histórico, né, desportivo, eu fui atleta de voleibol durante bastante tempo, fui atleta amador e profissional de voleibol, e eu tenho formação em educação física, fiz aí no Brasil, fiz o mestrado aqui no Porto, na Universidade do Porto, né, na Faculdade de Educação Física e Desporto, da Universidade do Porto, e fiz o doutorado na Espanha, também na área da atividade física e saúde. Então eu venho estudando, né, essa parte de atividade física, saúde, parte do fitness e tal, já há bastante tempo. E como personal trainer eu tratei, né, muita gente, eu continuo tratando, ajudando as pessoas a eliminarem sedentarismo, obesidade, dores nas costas, enfim, já há bastante tempo, né? Mas também é possível o treinador ou professor também sofrer com isso, né? Isso é bem verídico. Então eu também sofri com isso. Por isso que muita gente, quando fala para mim, mas tu fala de dor nas costas sem saber. E eu, opa, como assim sem saber? Eu sei o que é dor nas costas porque eu já sofri com isso. Então, como tudo começou foi... Eu parei de jogar voleibol profissionalmente em 92 na Itália. E a partir daí eu ingressei na área do fitness como profissionalmente, né? E em 95 eu comecei o mestrado aqui na Universidade do Porto. Então nesse período aí, eu mesmo parando de jogar profissionalmente, eu sempre me mantive ativo, eu sempre fiz atividade, sempre fiz exercício, me lembro desde pequeno, né? Sempre fui dessa área da atividade. Mesmo parando profissionalmente, eu continuei treinando, e entrei nessa área do fitness e comecei também a dar aulas de coletivas, personal training, etc. Estamos falando aí de 93. Luiz, só um pouquinho. A imagem está um pouco, não sei se é a tua ou a minha conexão. A tua imagem começou a ficar piscando. Aqui tá ótimo. Para mim aqui tá... Não, agora melhorou. Para mim tá tranquilo aqui. E a minha imagem e o meu som tá bom? Tá, tudo certo, tudo tranquilo. Ok. A tua imagem começou a sair de foco. E aí começou a piscar. Mas já tá? Agora melhorou. Estabilizou. Então eu, mesmo parando de jogar profissionalmente, eu continuei sempre nativa, né? E também ingressando nessa área do fitness, eu ajudei muita gente a treinar, etc. Então foi em 90, e depois que eu parei de jogar voleibol indoor, né, eu fui para o vôlei de praia, joguei ainda alguns anos no vôlei de praia, e aí até que foi em 95, eu estava aqui, né, no Porto, na praia, em Matozinhos, ali na praia, a gente estava começando a temporada de vôlei de praia e tal, começando a treinar lá por maio, assim, já o tempo começava a ficar melhor, a gente já ia para a praia, e foi ali num dos primeiros treinos que eu tive uma contratura enorme nas costas. Tive uma dor, nunca tinha tido antes. Eu fiquei só para levantar da areia e ir até o carro que estava próximo, acho que foi uns 15 minutos, eu acho. Foi muito ruim, uma dor muito ruim, muito ruim. E aí, né? Foi muito ruim, um baque foi muito grande, uma contratura na musculatura interna, lá pro lado esquerdo, assim, das minhas costas. Foi muito ruim. Então, nesse período aí, eu demorei uns 4 dias, mais ou menos, para melhorar, para voltar a trabalhar, porque não
Não deu. Só com alongamentos, comecei devagarinho, no primeiro dia nada, não conseguia fazer nada porque doía tudo. E aí foi devagarinho. Então eu tratei só com alongamento. Bom, depois parou, gente. Então, fui, vida normal. Depois também eu parei com vôlei de praia. E 2002, 2001, eu tive ali Tomaste assim... algum remédio? Zero. Tomaste algum remédio? Não, eu não sou muito apologista de remédio, então o meu remédio é exercício, tá? Eu vou falar isso várias vezes aqui. O meu remédio é exercício. Então, depois... É possível ficar sem remédio. E depois, em 2001, eu tive aí uma outra crise. 2001, exatamente. Mais para o final do ano, assim, foi aquela crise... Não foi, assim, uma coisa muito forte, senti uma dor, uma moideira lá também, mesmo local, assim, na parte esquerda, assim, lombar. E assim, incomodou um pouco, fiz alguns exercícios específicos, alongamento, um pouquinho de reforço. Isso durou, assim, uma semana. Não foi tão impeditivo assim de trabalhar, eu lembro, continuei, mas tive que maneirar um pouco nos movimentos, porque doía, mas uma semana assim fiquei bem e nunca mais liguei, segui a vida tranquilo, dando aula, fazendo tudo normalmente. Só que um ano depois, em 2002, essa danada veio, me deu com os dois pés, né, no peito, assim, foi horrível. Foi o que eu chamo de meu terceiro encontro imediato, de quinto grau, eu acho que foi aquilo. Aí eu tive uma crise muito forte mesmo, na lombar, no mesmo lugar, né? Ela não irradiava, a dor era local, uma dor forte, me impedia para levantar da cama. Era problemático, até eu conseguir estender meu corpo normal, demorava, para virar na cama de um lado para o outro. Foi ruim para dormir, foi ruim para trabalhar, perdi aula, perdi trabalho, foi muito ruim, gente, foi muito ruim. E eu achei que também, como no ano anterior, eu ia fazer ali umas coisinhas e tal, e ia passar e estava tudo bem, só que não passava, e eu, até que chegou um ponto, né, que estava bem incapacitante, eu fui procurar ajuda, fui procurar um médico. Isso já tinha passado aí, gente, quase um mês, assim, eu com aquela dor e precisando trabalhar e não dava, estava muito ruim mesmo. Em muitos aspectos, para respirar fundo, para me ajeitar, assim, era um problema, parecia que só faltava usar bengala. Foi muito ruim, tá? Então, foi muito forte. Então, eu sei o que são dores nas costas, eu sei o que são, tá? E eu não tomava remédio. E eu tentava aguentar ali, fazia um pouquinho de alongamento, aliviava um pouquinho, mas no outro dia vinha igual. Então procurei ajuda porque eu vi que precisava. E aí eu fui num médico especialista de medicina desportiva, enfim, fizemos um TAC e foi detectado uma hérnia discal. E aí na hora eu fiquei, me quebrou as pernas, né? Fiquei preocupado, e eu disse para o médico, doutor, mas e aí agora? Vou poder continuar, porque eu ainda jogava um bocadinho de vôlei e tal, e nada, né? Eu já tinha parado de jogar, mas jogava assim um bocadinho às vezes. E as minhas corridas e meus treinos, ele, não, calma, é uma hérnia centralizada, dá para tratar, não acredito que precise de cirurgia, o médico falou isso. E aí me aliviou, né? Me aliviou um pouco, e eu saí assim, bem determinado. Eu me lembro assim que quando eu saí do consultório dele, quando eu fui para a rua, eu disse, não, isso não é vida para mim, não. Eu não vou ficar pelos cantos reclamando da vida, de dor nas costas, nem pensar, cara, isso não é vida para mim. Eu não vou ficar reclamando, não. Eu vou tirar essa porcaria aqui, eu vou curar esse negócio, eu vou tratar e não vou ter mais dores nas costas. Eu saí fixo com esse pensamento. Olha só como é importante, aqui eu quero fazer uma ressalva, desse teu momento de clareza e de consciência realmente do que estava passando. Desculpa. Então, é por isso que também nós falamos da pessoa ter essa clareza da onde ela está e para onde ela quer ir. E no momento que a pessoa decide, isso é o que acontece no extrafísico, como eu falo também,
Quando a pessoa decide realmente o que ela quer fazer, ou seja, o primeiro passo ela precisa dar, o universo coloca o chão. Quando eu falo em universo, pessoal, é Deus, é o Deus Supremo que você acredita, tá? Aqui nós não falamos de religiosidade, falamos de espiritualidade. Então, no momento que o Luiz teve essa clareza, essa consciência de que ele não queria aquilo, ele sabia que ele não queria aquilo. E no momento que ele sabe o que ele não quer, ele vai procurar o que é mais adequado para ele, qual é o mais certo. E aí, então, o universo começa, ou seja, essa frequência vibratória em que ele está, no sentido de querer melhorar, é o que vai fazer com que ele atraia as coisas que ele precisa. E isso é o primeiro passo. É o primeiro passo. Isso aí. E eu saí com essa determinação. Eu não queria viver uma vida de vítima, de remédios e... Não, isso não é para mim. Eu não quero isso. Eu quero viver tranquilo, fazer a minha... Até porque naquele período eu dava aula de ginástica, eu precisava do meu corpo estar bem, ágil, ativo, para poder trabalhar. Então eu disse, bom, eu vou tirar isso. Então, saí dali com esse pensamento, como é que eu vou fazer? Eu não sei ainda, mas que eu não vou ficar com dores, não vou. E aí, eu comecei com yoga terapia. Através aí de um amigo, na época, que ele era professor de yoga, ele me mostrou, ele fez alguns testes, né, alguma avaliação para ver como é que estava a minha lombar também. E aí ele falou, olha, começa fazendo alguns exercícios assim, e depois tu, enfim, exercício tu sabe, é contigo, né? Então, exatamente, o que eu fiz? Eu montei um programa de treino para mim, eu botei na minha cabeça já isso foi no final de 2002, tá? Então eu botei na cabeça que no ano de 2003 eu vou treinar todos os dias, 365 dias eu fiz. Todos os dias. Ah, mas não é possível. Como não? Eu fiz, eu estou falando que eu fiz. E aí, chuva, sol, vento, calor, inverno, não me interessa. Todos os dias eu treinava. Grande parte desse programa de treino que eu fiz, eu treinava em casa, né? E algumas vezes eu treinava na academia, já que eu estava dando aula, eu aproveitava nos intervalos de uma aula e treinava um pouco na academia. E vou te dizer mais uma coisa, o meu treino não demorava mais do que meia hora, 20 minutos, entre 15 minutos e 30 minutos. Era esse o meu treino, não mais. E até porque, muitas vezes, quando eu estava na academia, eu fazia musculação, né? Quando eu já estava num período um pouco mais avançado, e fazia musculação, fazia carga. E até alguns colegas, Cristina chegando, olá, seja bem-vinda. E alguns colegas da educação física diziam, pô, mas tu tem hérnia, cara. Não pode fazer musculação, tem que ter cuidado. Eu, não, pode sim, tem que fazer musculação. Exato. É importantíssimo. Exato. Agora, não é qualquer exercício. Isso aqui é importante. Isso que eu queria também colocar uma pergunta para ti, porque muitas vezes as pessoas, quando têm hérnia, nós estamos falando aqui na hérnia, né? Elas, por causa da dor, elas acham que não precisam treinar por causa da dor. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, que é super importante, porque às vezes as pessoas sabem que tem aquela dor, mas ou não vão no médico por algum motivo e acham que não precisam ou não devem fazer nenhum exercício por causa da dor. Esclarece isso pra gente, Luiz, faz favor. Na verdade é o seguinte, nós precisamos de movimento, né? A nossa cura vem através do movimento, não é do ficar parado. O ficar parado não tem nada a ver. Gente. Imagina, eu vou ficar parado para me curar. Que isso? Então, da onde isso, cara? Como? Não, o nosso corpo precisa de movimento. Ossos, músculos, ligamentos, tendões, essa estrutura que nós temos toda, isso precisa se movimentar. Precisa de movimento. Essa que é a saúde. Estamos falando da coluna. Isso é que dá saúde para a sua coluna, né? O movimento, não ficar parado. Ah, mas dói muito. Eu sei o que dói muito.
Eu sei o que dói. Só que é o seguinte, ninguém está falando quando vai treinar, tu tem que levantar um monte de carga. Quando se fala em musculação, muita gente ainda leva para um lado errado, né? Nós usamos a musculação, o treino com carga na academia para muitos objetivos, né? Para quem quer ser fisiculturista, bodybuilder, isso é outra coisa, gente. Isso é outra coisa, tá? Para a área da saúde, a musculação é fundamental, principalmente para as mulheres, para manter massa muscular, osteoporose, osteopenia. É o treino de força que vai sustentar, tá bem? Então, o movimento, ele é importante na nossa vida, sempre, mesmo com dor. Até porque alguns estudos já mostram que o movimento, lógico, quando ele é bem executado, bem prescrito, ele é importante porque ele também tem um fator de analgesia, tá? Ele tem, ou seja, muita gente aqui no canal também pergunta, mas eu tô com uma crise de lombar, faço esse exercício? Eu digo, faz. Pô, mas dói? Eu sei que dói, então faz devagar, tudo devagar, lento, ouça o teu corpo, respira, trabalha a respiração, sinta o movimento. Não é fazer exercício de qualquer forma. Fazer exercício de qualquer forma, vendo televisão e assistindo, aí perde o foco, perde a determinação, perde a energia, né? Perde a consciência. Então isso talvez não adiante muito. Talvez seja por isso que muita gente não esteja tendo sucesso, porque está com a cabeça em outro lugar. Não, devagarinho. Respira, centra, né? Centra-te para elevar-te. É isso aí que é o negócio, tá? Então... E em relação quando nós falamos, você está falando aí do centrar, o centramento que é importante, o foco é importante, e aí me veio à mente o treino mental. Porque quando você falaste em 2001, 2002, estamos falando de quase 20 anos atrás. Né? Como é que foi o treino mental? Porque isso é extremamente importante, baseado em tudo que nós estamos já falando aqui. Naquela época. É muito, muito importante. Naquela época, eu fazia yoga também. E o yoga me ajudou muito, né, a treinar essa parte mental. Técnicas respiratórias, técnicas mentais, me ajudou muito. Eu aprendi muito e utilizei com vários alunos e utilizo comigo até hoje, né, algumas técnicas dessas. Então, o treino físico, o exercício por si só, ele já é curativo, ele já é milagroso, poderoso, o exercício por si só. Ele é muito poderoso, tá? Nós temos um vídeo aqui no canal, acho que está aqui no IGTV do Instagram, também está no nosso canal do YouTube, que eu falo sobre o poder do exercício, tá? Mas ele é poderoso porque ele vai muito além do ficar forte, do emagrecer. Nada contra isso, está tudo certo. Mas ele vai muito mais além. Tá? O exercício ele é curativo, tá bem? Então, isso estamos falando do exercício físico. A junção, né, a associação do exercício físico com o exercício mental, então vai te elevar realmente para um outro nível. Por quê? Porque nós temos que treinar a nossa mente, porque é aqui que está a minhocada toda. Não é no ombro, não é nas costas, é aqui que está a minhocada toda. Mas se eu vou conseguir, mas isso não é para mim, eu não sei se eu sou capaz, meu Deus do céu, meu Deus, me tira essa dor, colocando todos os problemas para Deus, né? Se vira, meu Deus, eu quero tirar essa dor. E depois fica reclamando da vida. Mas o treino mental, ele é bom, ele é fundamental para isso, para nós termos uma maior consciência de nós mesmos, para promover o autodescobrimento, o autodesenvolvimento, para nós termos uma maior consciência corporal, para nós termos uma maior consciência da respiração, do ar que entra, do ar que sai,
das dores, tudo, então vai ampliar a nossa mente. Tá? O treino mental me deu muito isso, me deu uma ampliação, uma noção muito maior do meu autodesenvolvimento. Isso foi muito, muito importante nessa associação treino físico e treino mental. O que aconteceu? Aconteceu que acelerou o processo dessa eliminação de dor. Ele acelera, entende? Ele acelera. Para mim aconteceu isso, e eu já vi que também para muita gente acontece isso. Faz com que esse processo de dor, né, a pessoa tenha mais consciência o que aconteceu e o que ela tem que fazer para melhorar. E isso, o treino mental, ele amplia muito. Exatamente, fortalece muito, né? São as bases, como falaste, está tudo aqui, ó. Porque nós temos, existem no Google aí aquelas fotos do iceberg, que mostra que somente a pontinha do iceberg é o que nós enxergamos. Então, essa pontinha, fazendo uma metáfora, essa pontinha são apenas 5% do que nós podemos controlar a nossa mente. E o restante que está embaixo do nível do mar, que são 95%, é que nós não temos controle. Né? E são nesses 95% que estão realmente as nossas crenças, as nossas dificuldades, as nossas emoções e coisas que muitas vezes logicamente, nós não temos a consciência. Então, por isso que o treino mental, a parte da meditação, yoga, ou essas ferramentas que, graças a Deus, nós temos hoje em dia, ao nosso acesso, que vão fazer com que nós tenhamos mais acesso a coisas que estão muito escondidas, né? E que faz realmente que a gente tenha certos comportamentos que venham a impactar negativamente na nossa vida. Então, é exatamente isso que o Luiz está falando. Estão escondidas, exatamente. E muitas vezes a gente não sabe que está, né? Tá tão escondida em umas caixinhas lá. Até dando um exemplo, esses dias a Paula estava falando aqui comigo sobre as crianças, né? Sobre eles quando pequeno. O Rafael então vai fazer 15, e a Mariana a Mariana com 10. Quando a Mariana estava, acho que nós levamos o Rafael ou a Mariana, foi a Mariana, quando ela tinha ali uns 3 anos, ou seja, 7 anos atrás, e eu já não me lembrava. Não, te lembra que nós fomos naquele terapeuta tal, que ele disse para não operar a amígdala? Não. E olha, isso estava guardado lá atrás, numa caixa, e daí isso veio. Eu já não me lembrava de forma alguma disso, já já tinha. Enfim, aí depois eu me lembrei que era um meio coreano, assim, o cara acho que é chinês ou coreano, não me lembrava do nome. Olha, mas então tem quantas coisas que estão escondidas. Mário, seja bem-vindo, Mário, na nossa live aí. Então é exatamente isso. Com o treino físico e mental, que eu sempre falo, a associação desses dois, em pouco tempo, né, eu já não tinha mais dores, o que foi muito bom. Pouco tempo, as pessoas me perguntam, quanto tempo? Mais ou menos 1 mês. Estamos falando de 1 mês, eu já não tinha mais dores. Ou seja, eu já trabalhava. Rapidíssimo. Eu já trabalhava em praticamente normal, né? Como eu falei, que eu dava aula de ginástica, precisava do meu corpo para movimentar, etc. Então, em 1 mês, mais ou menos, eu já estava praticamente normal, com todos os movimentos, me cuidava ainda. Então, nesse ano de 2003, né, eu treinei todos os dias, 365 vezes, sem desculpa, frio, chuva, calor, viagem, férias, nada. Nada impediu, Emerson, seja bem-vindo, nada impediu que eu treinasse todos os dias. Para quê? Porque eu queria não só eliminar a dor que me incomodava, mas eu também queria eliminar a hérnia. Porque a partir daí eu comecei a estudar. Caramba, e aí eu vi que a hérnia, ela é absorvida, ela pode ser absorvida pelo nosso organismo, num processo de fagocitose, por exemplo. Tá?
O que é fagocitose? Por exemplo, as células que são as células que protegem o nosso sistema imunitário, elas veem que aquele pedaço de disco, né, a hérnia é um pedaço do disco intervertebral que saiu para fora, que rompeu os anéis, ou seja, ela ficou extrusa e saiu. Então, essas células, né, que são a linha da frente aí de combate a qualquer parasita, vírus, bactérias, etc., elas vão lá e elas analisam que aquilo ali é um corpo estranho. Sendo um corpo estranho, isso não pode ficar aqui. Isso tem que ser combatido. E elas vão lá e elas fazem como se englobassem. Isso é um processo de fagocitose. Englobam. Que maravilha! Que maravilha! Então quem é que faz? Eu não entendi quem é que faz essa... Eu não entendi, só as células? São vários tipos de células, né? São monócitos, eosinófilos, os leucócitos, são vários. É o nosso primeiro exército ali. É o nosso primeiro exército. Nosso exército do bem. É o exército. Olha como o nosso corpo humano é perfeito. Perfeito. A hérnia, por exemplo... Deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Diga. Tu falaste que ficasse 365, decidiste fazer 365 dias de exercícios. Ok. Isso foi a tua decisão, mas muita gente sabe, algumas pessoas sabem, mas às vezes não tem essa consciência, que a decisão, que decidir não é a mesma coisa que fazer. Né? São dois passos, são dois estágios diferentes. Claro que a decisão é o primeiro passo. Nesses 365 dias, houve algum momento em que a preguiça bateu, aquela vozinha bateu, não faz, está surgindo. Queria saber como é que tu fizeste para lidar, porque nós somos seres humanos, nós estamos à mercê dessas coisas, né? Então, e é preciso ter essa clareza para que a gente possa ter as ferramentas adequadas para lutar contra essa vozinha que fica nos sabotando. Então, diga lá, como é que foi a tua experiência em relação a isso? Dentro desses 365, bateu alguma preguiça? Claro, lógico. Hoje não precisa. E aí o outro aqui no lado. Claro que precisa. Como não precisa? Quem te disse que não precisa? Tu já está bem. Não, vamos lá continuar. Que tem que fazer. Não, hoje tu pode dar uma folga. Pode nada, vamos lá. Então eu fazia. Então eu ia lá e fazia. Né? Diária. Mas aí depois de um tempo, torna-se um hábito. E aí ou seja, eu faço isso até hoje. Não faço todos os dias? Não faço todos os dias. A gente chega num nível, num patamar que a gente começa a entender, eu comecei a entender mais o meu corpo e sei que se eu não paro, não posso parar, eu sempre faço a minha ginástica, o meu treino, né? Ontem, por exemplo, o meu treino não é sempre musculação, não, ontem eu fiz só suave. Ontem eu fiz só alongamento, um pouquinho de reforço aqui para o core, para a lombar também, e fiz muito alongamento, com respiração. Esse foi o meu treino de ontem. Quanto tempo? 15 minutos. Esse foi o meu treino de ontem. E é assim que eu já venho fazendo há muito, muito, muito tempo. Na verdade, já são aí 18 anos, né, fazendo isso. E nunca mais tive crise, né? Nunca mais tive crise. Então eu sei que eu não posso ficar assim mais que, 3 dias, sem treinar específico essa parte da lombar, a parte do core, a parte central do corpo. Não posso ficar mais que 3 dias, porque aí começa a bater, tá na hora, não deixa passar, e aí eu tenho que ir lá e tenho que fazer. Mas não treino todos os dias, né? Porque nesse período aí eu precisava algo muito forte, né? Precisava algo realmente com maior
determinação para poder eliminar as duas coisas, a dor e a hérnia. E aí, como é que eu sei que eliminei a hérnia? Porque uns 7 meses depois, naquela época, eu dava aula para um médico ortopedista, né, que era especialista em coluna. Engraçado isso, né? Ele era ainda é um dos grandes médicos aqui do Porto. E ele tinha uma clínica, e tem uma clínica bonita, maravilhosa, e eu pedi para ele, olha, eu preciso fazer uma ressonância. Me passa uma ressonância, ele, claro, vai lá na clínica, parará, bom, fiz, e ele viu, olha, não tem mais hérnia. Yes! Quanto tempo depois? Aí é que tá. Depois eu comecei a ler, já li. É que depende muito da hérnia, depende muito da localização dela, depende muito o quanto de extrusão que tem, são vários fatores. Depende se tu está treinando todos os dias, depende se tu está fazendo mais ou menos meia boca ou não, depende de muitos fatores. Eu fiz em 7 meses, ou 8 meses, 7 ou 8 meses, depois que eu comecei a treinar. Foi diagnosticado, imagina, em janeiro, tá? E lá no mês 8, no mês 7, no mês 8, 7 meses, eu fiz a ressonância. Foi diagnosticado com TAC e eu fiz uma ressonância, que é um exame mais completo, melhor, tá? Do que o TAC. E aí foi visto que não tinha mais hérnia. O tempo, falam em 6 meses, falam em 5 meses, depende. Não posso dizer, olha, é isso, porque aí pode ter muito erro. Mas o que é bom? É que pode eliminar. Exato. Isso é que é bom. Isso sem cirurgia, sem remédios. Sem remédio. Isso é maravilhoso. O que eu digo é o seguinte, o remédio é somente o exercício, tá bem? Mental e físico, tá? Não treinava todos os dias o treino mental, mas treinava todas as semanas. Certo? Todas as semanas. Isso é muito todas as semanas. Pessoas... 2, 3, 4 vezes por semana eu treinava respiração, fazia meditação, muita meditação. Aí nesse processo desse ano, tinha dias, como eu fazia yoga, eu fazia uns 40 dias de treino, algum treino mental mais forte, e depois eu aliviava. Então eram 40 dias de um tipo, de uma técnica de respiração. Então eu ficava ali naquela técnica 10, 15 minutos, fazendo aquela técnica de respiração durante 40 dias. Aquilo dava um upgrade impressionante. Exato. É impressionante. E é isso que eu queria também complementar aqui, falando sobre a meditação. Nós temos também, para que você saiba, nós no Portal Pegasus, nós temos lá aulas, o treino mental, e nós temos já algumas aulas lá no portal. Então, fique sabendo sobre isso e procure qualquer coisa, vai lá no nosso direct aqui do portal para perguntar, para tirar as suas dúvidas sobre os treinos que nós temos lá dentro da área de membros do nosso Portal Pegasus. Mas o que eu queria falar em relação à meditação é que muitas pessoas têm certos mitos em relação à meditação, porque pensam, mas é muito, muito demorado, eu tenho que ficar 1 hora, eu tenho que ficar em posição de lótus, tem que acender um incenso, tem que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso são mitos. Claro que, se você tiver um incenso, claro, com uma intenção, e isso é muito, muito importante, colocar um incenso sem nenhuma intenção é só um cheirinho. Você precisa colocar aquela fumaça do incenso, você tendo uma intenção de cura, por exemplo, do que você quer, vai potencializar. Mas o que eu queria dizer em relação à meditação é o seguinte, as pessoas têm esses entraves, a relutância em fazer meditação por causa desses mitos. Então, você pode fazer uma meditação de 5 minutos. 5 minutos. Então, se você não tem 5 minutos para parar e fazer uma meditação, aí realmente você tem que começar a pensar qual é a qualidade do seu dia a dia. Mas em relação à vibração, a frequência da meditação é a seguinte. O Luiz falou que fazia 3 a 4 vezes o treino mental, não é, Luiz?
Só estou ajeitando aqui Então, porque assim, vai faltar bateria. Já está, ok. Ok. As pessoas que entram na meditação, o Luiz já colocou ali o nosso portal, www.portalpegas.com. Vai lá, já tem muita coisa, vai lá, navegue lá, faça a sua pesquisa, o que você gostaria, porque lembre, o Portal Pegasus é o portal da saúde holística, é um todo, ok? Vai lá, qualquer coisa, entre em contato com a gente. Então, as pessoas que já querem mudar o seu mindset, né? A sua configuração mental e vão para a meditação, pensando que numa meditação vai mudar tudo, não é bem assim. Por quê? Não. Porque no momento que nós estamos no estado meditativo, toda essa frequência da meditação, ela fica vibrando, os benefícios da meditação ficam vibrando no nosso ambiente por uns 2 dias, mais ou menos. E aí, se você faz uma vez por semana, vai dizer, ah, não, mas meditação não funciona para mim. Por quê? Porque faz uma vez só. Não vai funcionar. Preciso constância. Então, assim, nós temos meditações de 5 minutos. E se a pessoa que ficar mais um pouco, lógico, tem meditações de 1 hora. Só que para quem está começando, inclusive já tem uma meditação, já colocamos lá uma meditação para iniciantes, uma meditação guiada para iniciantes, que eu já coloquei lá, colocamos lá no nosso portal. Por quê? Para quem não conhece a meditação, para quem não tem o hábito da meditação, nós sugerimos a meditação guiada. Então, por isso que nós já colocamos lá no nosso portal a meditação guiada para iniciantes, que é extremamente simples, né? Muito simples mesmo, com um tempo bem reduzido. E fica aqui, então, essa dica para você. A meditação precisa ser constante. É hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. E não simplesmente uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, porque isso realmente não vai funcionar como você gostaria. Luiz, depois... então, aqui, ó, para terminar... Não sei, quer falar mais alguma coisa? Não, e depois é o seguinte... O que eu vi depois na prática, né? Quando eu vi que esses exercícios que eu fazia resultaram muito para mim, uma coisa foi muito rápido, né? Exercícios de reforço muscular, de alongamento, etc. E tal. E o que eu vi na prática? Bom, se isso foi bom para mim, né? Serviu para mim, foi muito efetivo, né? Isso pode ser bom para muita gente. Então, a partir daí, eu comecei a usar muitos exercícios que eu fazia para mim, para as pessoas, nas aulas de ginástica coletiva. E também para os meus alunos de personal training. E o engraçado é que começaram, principalmente nas aulas coletivas, começaram a aparecer naquela época muitas pessoas com dores nas costas. Vou pegar um cabo aqui para mim. Eu vou ter que sair só para pegar um cabo aqui que está... Continua a falar, por favor. Então, muitas pessoas naquela época começaram a muitas pessoas com dores nas costas começaram a aparecer nas aulas, né? Não sei se era coincidência ou não, mas e eu comecei a pegar esses exercícios que eu fazia e aplicar para essas pessoas. E aí eu vi, caramba, com muita gente na prática, que as pessoas começavam a melhorar, o feedback era muito rápido. Pô, meu professor, eu estava com isso nas costas, a minha dor já estava há 6 meses, a minha dor, aí até que chegou num ponto, eu tinha uma senhora na aula da manhã, das 10 horas, lá das minhas veinhas e tal, tinha uma senhora que ela fazia tratamento, assim, ela ia e voltava com fisioterapia, não estou falando mal da fisioterapia, claro que não, tá? Porque a gente sabe que quando o tratamento, qualquer tratamento que seja, que passou ali alguns meses, já não funciona mais. E aí ela dizia, eu faço fisioterapia há 15 anos. E não tenho resultado. Agora aqui, com 2, 3 meses, eu já não tenho dores nas costas. Quando ela me deu esse feedback, quando eu tive esse feedback, eu cheguei, pá, alguma coisa tem aí. E aí o que aconteceu foi que eu realmente comecei a montar aulas específicas para essa população,
para pessoas com dores nas costas. E aí eu comecei a estudar, gente, comecei a ver, e aí eu vi que o negócio é mundial. São milhões de pessoas que sofrem com isso. E, paralelamente a isso, eu comecei a ver o quê? Então, as pessoas começavam a melhorar de uma forma rápida, né? E aí, qual era o grande erro delas? Onde que elas erravam muito? Olha, 2 meses ali fazendo aula, tal. Ó, eu já estou bem. Eu não preciso mais. Puta merda, aí que me matava. Entende o que é isso? As pessoas com dores, tomando aquele monte de remédio, começavam a fazer aula, eliminavam esses remédios, faziam só exercício, estavam vivendo bem, caramba. Mudança de estilo de vida. Ficavam bem, não tinham mais dores, desistiam porque achavam que estavam bem. Ah, já não preciso porque eu estou bem. O que acontecia? 3 meses depois, 6 meses depois, apareciam de novo todos estourados. Piores do que antes. Então, e aí o que acontecia? Pô, mas quando é que eu vou parar? E eu, não vai parar. Por que que tu tem que parar, desgraçado? Eu dizia isso. Por que que tu vai parar? Não pode. Ah, mas tem que fazer sempre. Sim, eu faço sempre, já faço há muitos anos, eu não paro. Isso é um estilo de vida, é uma coisa maravilhosa. Eu não estou pedindo a cada mês tu cortar um dedo. Eu não estou te pedindo isso. Estou te pedindo para tu fazer um pouco de exercício 3, 4 vezes por semana. Isso já vai te ajudar a não ter dores, melhorar o teu sono, melhorar o teu humor, já poder sair de férias sem se preocupar se vai ter dor ou não, se tem hospital no lugar que tu vai ou não, que era esse o feedback que eu tinha. Caramba, vai treinar sempre. Ah, mas isso não acaba? Não, não acaba. E aí muitas pessoas preferiam parar e tomar remédio. Isso me matava. Cada um faz as suas escolhas, tá? Cada um é livre para fazer as suas escolhas. Só não dá para ficar, oh meu Deus, por que que eu estou assim? Ah, desculpe aqui o termo, eu mandava merda logo. Por quê? Porque Deus, no primeiro, não tem nada a ver com isso. Nada. Aí se for falar em Deus, Deus te deu a dádiva dessa vida e te deu o corpo que tu tem. O que tu faz com o teu corpo é culpa tua, não de Deus. Isso é um problema teu. Não é de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Ai, Deus no comando. Ah, vai-te a merda com isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Para com isso. Muda o teu esquema. Porque tu tem a possibilidade de escolher. Então escolhe uma coisa boa. Aí sim tu pode agradecer a Deus. Agora, ficar escolhendo uma coisa errada e sempre ficar, ai meu Deus, por que isso? Não, gente. Não, muda. Que infelizmente a grande maioria das pessoas estão muito conectadas com essa matrix, né, que nós temos aqui, que é desse mundo 3D, só que as pessoas não têm essa clareza de que no momento que elas estão sintonizadas na dor, nessa zona de conforto, como tu falaste, né, e aí colocar a culpa nos outros, isso é muito mais fácil. Só que as pessoas não querem ter esse trabalho. Não. Preferem simplesmente ir no médico, pegar um remedinho. Às vezes a caixa, até eu coloco aqui para vocês, as pessoas que estão nos ouvindo, verifique qual é o tamanho da sua caixa de remédio. Né? Nós não precisamos, aqui nós não estamos falando contra a medicina, muito antes. Exatamente. E não é que não precise, né? Exato. Tem algumas pessoas que precisam tomar e está tudo certo. Exatamente. Exato. Existem aquelas pessoas que realmente precisam de remédios, que estão assim, num estágio que realmente o remédio vai ser adequado. Mas existem pesquisas que falam que 90% dos remédios tomados não seriam necessários. Veja só, 90%, não lembro qual é a pesquisa que eu li, mas 90% é um índice muito alto. Ou seja, é muito mais fácil a pessoa ir lá, abrir a sua caixa de remédios, tomar um remedinho para passar dor, mas com o tempo isso vai ficando viciante.
né? Tem pessoas que ficam tomando remédios durante anos Anos e não tem anos e anos. resultado. E há pesquisas também que falam que os remédios têm de 200 a 2.000 efeitos colaterais. Imagina só. Então, a pessoa toma um remédio para alguma coisa, e aí vai causar problema no estômago. Aí tem que tomar outro remédio para melhorar a coisa do estômago. Aí, é a bola de neve. Então, vai depender do que você quer. Então, realmente, muitas coisas pelas quais nós passamos, em termos físicos e emocionais, não precisa de remédio. Basta ter um estilo de vida mais adequado, como o Luiz falou, tem que fazer sempre. Não é fazer somente quando tem a dor. É fazer no momento da dor e manter isso na sua vida. É um estilo de vida. Nós não estamos falando de remédio, muito antes pelo contrário. É um estilo de vida que vai proporcionar que você tenha uma qualidade de vida muito melhor, sem precisar de cirurgia, sem remédio, sem nada. Vou ressaltar novamente, não estamos falando nada contra a medicina, muito antes pelo contrário. Quero deixar isso bem claro, tá, gente? Mas é possível ter um estilo de vida com mais abundância, com mais felicidade, com mais sorrisos. Mais próspero, mais próspero. Mais próspero. Luiz, então, assim, mais próspero, exatamente, né? A prosperidade, gente, para quem não sabe, não é somente ter dinheiro. O dinheiro também faz parte da prosperidade, mas o que é ser próspero? É ter uma vida com mais tranquilidade, é ter relacionamentos mais harmoniosos, é estar bem consigo mesmo. Então, tudo isso é ser próspero. Então, Luiz, para terminarmos aqui, o pessoal que está nos assistindo, né, se estão enfrentando dores em relação ao nosso tema aqui é hérnia discal, enfrentando dores nas costas. Eu vou ampliar qualquer tipo de dor física. O que é que tu falas para essa pessoa? Bom, muita gente me pergunta o que eu aconselho. Doutor, eu estou com... Professor, eu estou com dor, isso, eu tenho aquilo. Tarará. Qual é o remédio que eu tomo? Porque eu já tomei vários, né, ainda no tema, mas, enfim. E nada me adianta. Eu ouço isso, gente, semanalmente, tá bem? Semanalmente. Eu não posso dizer que é diariamente, porque é mentira minha. Mas semanalmente eu ouço isso. Eu vejo, né? Então, o que eu falo? Minha querida, é o seguinte, enquanto professor de educação física, eu não posso receitar remédio nenhum. É antiético. Não receito. Enquanto osteopata, falta um mês e um pouquinho, um mês e meio para me tornar osteopata, enquanto osteopata também nós não aconselhamos, nós não prescrevemos remédio, né? Também não está no nosso rol, né? Não. Então, o único remédio que eu prescrevo, que eu sugiro, que eu aconselho é exercício. Né? Já falamos dele aqui. O exercício, na verdade, ele é tão bom ou melhor do que os remédios. Para diabetes, para hipertensão, para muitas... Aí eu tenho um artigo aqui agora, eu estava lendo ele semana passada, é de 2018, um artigo relativamente novo, um artigo científico, novo, falando dos benefícios do exercício, né, do poder do exercício em 25 doenças. Olha. Exercício relacionado a 25 doenças. Pensa bem aí, artigos científicos, né? Não é revista de moda, nada. Não é artigo assim publicado em qualquer coisa. São artigos científicos, né? Coisa estudada, sério, bacana. O poder do exercício em 25 doenças. Já se sabe que é para mais. E, ultimamente, o grande poder do exercício para o cérebro, né? O que a pessoa que faz um programa de treino, que se engaja num programa de treino, né, com um estilo de vida mais saudável, incluindo uma alimentação, treino, etc., ela tem uma probabilidade muito grande de não ter ansiedade ou diminuir
muito, ou eliminar ansiedade, depressão, está relacionado também, principalmente com doença de Parkinson, com Alzheimer, muito, muito, muito. Olha o que o exercício é capaz de fazer, tá? Então, essa questão do exercício do cérebro é uma área nova, digamos assim, na medicina, para a educação física, para o exercício clínico, porque estão tendo descobertas fantásticas, maravilhosas, né? Sobre o exercício, aquela pessoa que faz exercício físico e que benefícios que essas pessoas têm em relação ao cérebro. Criação de novos caminhos, de novas sinapses, de alterações nas células, alterações boas, né? Então, enfim, gente, é muita coisa bacana. Aqui o Emerson está perguntando, o que você me diz sobre infiltração? Infiltração aonde? No joelho, no ombro, isso? Esse tipo de infiltração? Depende. Se é isso, eu não sei se é isso, Emerson, se é esse tipo de infiltração. Ou nas costas que está falando? É isso? Não sei se é. Se for, eu não sou muito a favor, não, porque é exatamente isso. Vai estar eliminando o sintoma, né? Vai estar eliminando o sintoma. Vou infiltrar, vou colocar algum corticoide ali, vai diminuir a inflamação, vai diminuir, mas o problema não vai passar, velho. Então, tu tem que fazer algo para realmente ir lá embaixo e mais na raiz do troço, do negócio, né? Cervical. E aí a gente tem que associar também essas dores que nós temos, estamos falando de coluna, também com as nossas emoções. Coluna, cervical, dorsal e lombar, apesar que é o mesmo eixo, né? E tendo um problema na cervical, pode reproduzir lá na lombar e vice-versa, é o mesmo eixo, mas nós temos essas zonas diferentes, nós temos emoções diferentes relacionadas com essas dores, tá bem? E isso tá no meu novo livro que está saindo agora aí, exatamente sobre isso aí. Os 5 passos, né, para você eliminar as dores nas costas. O que você pode fazer? 5 passos importantes que você pode fazer para eliminar as dores nas costas. Está saindo, já saiu. Vocês vão, com certeza, saber dessas notícias aí. Está saindo, está saindo. Breve, eu já vou começar a publicá-lo. Mas é isso, Emerson. Eu não sou muito a favor. Musculação nunca mais pode pegar tão pesado? Depende, velho. Depende. Eu não sei o que é tão pesado. Para mim, pesado pode ser 10 quilos aqui no ombro. Para ti pode ser 20. Para outra pessoa pode ser 5. Não sei, depende. Mas é possível voltar a fazer exercícios. Temos que fazer exercícios para reforçar a musculatura do pescoço, né? Tem músculos, podemos reforçar, tá bem? Então é isso que é importante. Dá para fazer? Dá para pegar pesado? Pode ser que sim. Vai depender muito daquilo que tu tens, da forma como tu vai lidar com isso. Também isso é importante. Mas é possível, é possível. Eu acho que sim. Musculação é uma coisa maravilhosa, né? Quem gosta de fazer, quem já treina, quem já tem um histórico aí, eu acho que não pode parar. Agora, tem que ver que exercícios que vão fazer bem ou mal. Tem que ter um bom professor aí por trás. É isso, né? Eu acho que... Você é, Emerson? Emerson, da onde você é? Obrigada primeiramente pela sua presença. Da onde você é, Emerson? Pelas perguntas. Aqui existe um delay, não sei se o Emerson ouviu a minha fala. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço a tua interação. Que linda cidade, maravilha, maravilha. Eu que agradeço. Em relação ao livro, né, do Luiz, tem muita coisa lá, ele falou das emoções também.
Eu ia falar mais algumas coisas sobre as emoções, mas daqui a pouquinho Não já vai temos fechar tempo. uma hora e pode ser que no Instagram não temos. Luiz, fala um pouquinho do nosso portal, por gentileza. O portal é esse aqui, já está aqui o nosso site também, Portal Pegasus. Clica lá, navegue. Nós temos 3 planos de assinatura, mensal, semestral e anual. O anual, ele está com uma promoção, um desconto bárbaro, maravilhoso, que é por pouquíssimo tempo, que isso vai aumentar, tá bem? Já temos muitos conteúdos lá, temos pessoas já aproveitando esses conteúdos para mudar de vida, para mudar o estilo de vida, para se alimentar melhor, ou seja, já tem muita coisa bacana lá dentro do portal. Quem vai assinando já tem todo o conteúdo lá, quem assinou já está com todo o conteúdo, tá? E aí vai consumindo o conteúdo que a gente vai colocando semanalmente. É assim que funciona. E bônus, né? A pessoa que faz a assinatura anual ganha assim, 6 bônus. Só de bônus, gente, é mais de R$1.000. É mais de R$1.000. Exatamente. Então, veja só, dá uma olhadinha lá. Qualquer coisa, entre em contato conosco, fale das suas dúvidas, o que você precisa e a gente vai conversar. Ok, pessoal? Agradeço. Beijo, um abraço, gente. Muito obrigado. Um abraço grande. Todas as terças-feiras, estamos aqui às 8 horas com temas super importantes para que todos nós possamos ter os benefícios de uma qualidade de vida maravilhosa e que nós merecemos. Um grande abraço, uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.